Olá, bom dia, quinto ano. Como vocês já sabem, vocês receberam o calendário avaliativo no início do mês. Vocês têm essa missão de produzir um tapete berbere. Na aula anterior, que também foi uma videoaula, eu deixei claro para vocês que vocês podem fazer o tapete num tamanho 10 por 10 centímetros, que fica mais fácil você produzir se você fixar dois lápis nas extremidades para facilitar o seu trabalho. Também você deve fazer o mais ajustado possível para que o seu tapete fique legal. Seja criativo, mas lembre, faça com capricho. A semana que vem, segundo o calendário, é a data de você entregar esse tapete e essa é sua missão. Não vale comprar, não vale. Tem que ser você. Você e sua família vão aí numa união. Não mande tua mãe fazer por ti. A atividade é sua. Se a mãe puder te ajudar, te orientar no momento que você estiver fazendo, ela pode. Mas ela não deve fazer por você. Sabe por quê? Você vai crescer, você vai ser um adulto e a sua mãe não vai poder realizar o trabalho por você. Você que terá que enfrentar o mundo, que enfrentar as empresas, que enfrentar as situações. Então, desde pequeno, aprenda a agir conforme for dado as responsabilidades a você. Vamos à página da atividade de hoje. Para hoje, nós temos a página 77. E nós ainda estamos aqui sobre essa cultura da vida das montanhas, que é a questão da cultura Hmong. E nós vimos que eles têm uma cultura bem diferente e entre elas eles têm a questão do cultivo do arroz. Mas nós vamos aqui para a seção Você Sabia? E na seção Você Sabia, você está observando aí um prato de uma cultura dessa região. E nos traz, no Vietnã, os pratos mais comuns geralmente envolvem molho de peixe, arroz, limão, pimenta, canela vietnamita, ervas e legumes frescos. Por conter pouco óleo, a comida desse povo é considerada uma das mais saudáveis do mundo, com destaque para o canh chua, uma sopa de ervas e legumes, e o goi co, que são rolinhos de arroz e legumes. A cultura vietnamita se assemelha muito à dos países vizinhos, como a China, Tailândia, o Laos e o Camboja. Então, observe que ele destacou aí alguns países: China, Tailândia, Laos e o Camboja. E você tem uma pergunta, é a pergunta número 2. Para você responder essa pergunta número 2, você vai fazer o seguinte: eu te aconselho a escolher um desses países que a seção Você Sabia ressaltou e você vai pesquisar no Google como é que eles costumam ornamentar esse tipo de restaurante. É importante frisar que São Paulo, o estado de São Paulo, a capital São Paulo, é o lugar do Brasil que é chamado de uma metrópole mundial, porque lá você encontra restaurante de tudo quanto é culinária do mundo. E não só por isso, por questões econômicas também. Mas esse é um dos fatores também. Então você vai escolher um desses países que eles estão destacando aí e você vai pesquisar no Google se é possível encontrar nas cidades brasileiras restaurantes de comidas típicas do Sudeste Asiático. Você vai pesquisar sobre isso e, além disso, você vai informar como é que eles ornamentam e que tipo de alimentos eles costumam servir. E assim a sua questão 2 estará respondida. A seguir, nós temos a respeito da cultura do arroz, que nós vimos que os Hmongs, eles moram lá nas montanhas e eles cultivam o arroz. O que é que diz aqui sobre isso? Diz: o Sudeste Asiático tem uma população de mais de 500 milhões de habitantes e a maior parte deles vive da agricultura na zona rural. O cultivo do arroz, uma das maiores produções agrícolas do Vietnã e dos países vizinhos, exige água abundante
e altas temperaturas. Nas montanhas do Sudeste Asiático, o trabalho nas lavouras de arroz é feito em grande parte por famílias de camponeses, manualmente e com a ajuda de animais, ou seja, de maneira artesanal e não mecanizada. Mas será que todos os lugares do mundo continuam de forma artesanal? Será que no Brasil o plantio de arroz ele é totalmente de forma artesanal? Ou será que temos as duas situações? Eu quero que você destaque nesse pequeno trecho quais são as condições necessárias aí para o plantio, como que esse plantio é realizado. Mas vamos à pergunta que você tem a responder, é a questão 3. E na questão 3 a pergunta é: e no Brasil, em que regiões o arroz é cultivado? Será que no Amapá também se cultiva arroz? Eu até mencionei algo a respeito na aula anterior, que inclusive nós fizemos, na verdade, a aula anterior via Zoom, que foi quando nós respondemos lá a atividade avaliativa da página 76. Então, será que no Brasil também se cultiva arroz? Você vai fazer o seguinte, vai digitar no Google essa pergunta, ó. Quais regiões do Brasil plantam arroz? Tem um site que mesmo antes de você abrir, escolher ele, já vai começar a mostrar para você quais são as regiões do Brasil que cultivam o arroz. E você vai descobrir também se o Amapá faz parte desse grupo ou não. Essa é a sua missão, seu desafio. Para a página 78, nós temos aí algumas informações sobre o Himalaia. E nessas informações sobre o Himalaia, nós vamos destacar alguns trechos hiper mega importantes. Por quê? Qual é o primeiro trecho, ó? É esse daqui, onde ressalta que o Himalaia é uma cordilheira. E quando se trata de cordilheira, é importante você saber que cordilheira, ela faz parte, esse vocábulo, do substantivo coletivo. O que é coletivo? É uma palavra que representa um grupo de itens reunidos. Então, nesse caso, cordilheira representa um conjunto de montanhas. Então, o Himalaia não é apenas uma montanha, são várias montanhas. E juntas elas formam uma cordilheira. E você vai também destacar que o Himalaia é considerada a maior cadeia de montanhas do mundo e possui o pico mais elevado do planeta, o Everest, com cerca de 8.850 metros de altitude. A palavra altitude quer dizer altura. E você vai destacar essa informação. Nós ainda temos algumas informações sobre o Himalaia, falando da origem. Diz que a origem vem do antigo sânscrito, que significa morada das neves. E isso já nos faz pensar, esse lugar é muito frio, esse lugar é muito gelado. Ele é totalmente oposto ao que nós vivemos. E quando você olha para a imagem abaixo, você consegue perceber aí as geleiras. E ele está apontando para o Everest. Então, o que é que nós vamos destacar aqui? Vamos destacar as condições locais. Quais são essas condições? Observe aí, marque aí. É bastante fria, tem muita neve, pouca vegetação, vendavais frequentes. Os lagos dali são alimentados pelo degelo das encostas das montanhas. Quanto mais o ser humano vai poluindo o ambiente, mais as geleiras vão ali se desfazendo e provocando outras reações na natureza, não só lá, mas também em outros locais, onde o mar começa a ficar muitas vezes incontrolável, né? Até porque o homem não consegue controlar o mar. Quem controla é Deus. E a Bíblia até diz que certa vez os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia e Jesus levanta e manda o mar se acalmar. Isso é sabedoria, isso é de Deus. Então, vamos agora à sessão Você Sabia? Por quê? Porque o Monte Everest, por ser o mais alto, ele acaba sendo assim o ponto auge de quem é alpinista, de quem gosta de escalar montanhas.
Então, na seção Você Sabia, já mostra aí que muitas expedições foram feitas. E se você pesquisar, você vai descobrir que pessoas já até morreram tentando escalar essa montanha. Mas o que é que facilita as pessoas conseguirem escalar? São as tecnologias. As tecnologias, elas estão em toda parte. Então, para subir essas montanhas, eles vão precisar de oxigênio, precisar de alguns recursos. E eles não vão poder também subir assim tão isoladamente, né? E vamos descobrir o que acontece aqui. Olha o que vamos destacar aqui, o segundo parágrafo. Por quê? Porque ele está nos dizendo que durante muito tempo foi impossível escalar o Everest. Porém, os aperfeiçoamentos das técnicas de montanhismo, em 1950, o francês Maurice Herzog atingiu o cume do Annapurna no centro do Himalaia. E 3 anos depois, o neozelandês Edmund Hillary e o Sherpa. Sherpa é uma palavra que nós vamos ver na outra semana. Sim, na outra semana, nossa próxima aula, nós vamos ver quem são os Sherpas. E os Sherpas, vou logo adiantar um pouquinho aqui. Os Sherpas são comunidades, são pessoas que vivem mais perto do pico do Everest. Então, eles têm condições físicas de suportar essa diferença de ar que a gente respira. Por quê? Porque eles já moram no alto com muita frequência, já moram no frio. Então, o corpo dele acaba tendo uma adaptação. Então, os Sherpas vão acabar sendo pessoas muito úteis para acompanhar esse tipo de expedição. E nós vamos descobrir outras funções lá do Sherpa, como é que eles sobrevivem nesses lugares tão altos, próximo ao pico. Você vai destacar aí esse trecho, você vai ler com atenção. Além disso, será que um brasileiro já chegou ao topo dessa montanha? E com certeza. Então, marque aí também que em 1995, o paranaense Valdemar escalou o Everest. Você observa que pessoas do mundo inteiro, elas têm esse desejo de viver esse desafio. Então, quinto ano, agora você está na página 79, você está na seção Investigue com Azeitona. Você percebe aqui as montanhas, cada uma tem sua bandeirinha. O que você vai fazer? Embora o comando da questão diga em grupo, com outros colegas, você fará sozinho. Como? Você vai, escolher uma das montanhas. Então, escolha uma montanha dessa. Após você escolher essa montanha, você vai pesquisar no Google como vivem as pessoas que moram na montanha tal. Você escolheu o nome da montanha aí? Então você vai pesquisar como é que essas pessoas vivem e vai escrever, vai registrar. Eu sempre uso a expressão registre. Registre quer dizer escreva, essa é a sua missão. Depois você vai responder a questão 2, que nos diz: qual é a principal atividade econômica desenvolvida na região da montanha pesquisada? Quando ele diz econômica, ele quer dizer o que é que dá dinheiro para eles, o que é que faz gerar um rendimento em dinheiro, que tipo de atividade eles realizam para ganhar dinheiro. Então, você vai pesquisar essas informações e vai responder sua atividade. Você vai conseguir, você é filho de Deus e Deus está conosco para nos ajudar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Conto com você e até a próxima.